bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja assistindo a este vídeo. Hoje nós vamos para a página 23, faremos o rumo ao Enem juntos, ok? Por que eu decidi da gente fazer o rumo ao Enem juntos? Porque eu tenho algumas dicas para vocês na hora de fazer questões de Enem, por exemplo. Então, eu achei mais legal a gente fazer juntos o rumo ao Enem. E também hoje eu vou corrigir as questões com vocês das outras aulas, ok? No finalzinho dessa aula a gente corrige tudo. Então vamos começar aí. Página 23, então todo mundo se situe. Estamos no livro normal de vocês, no caderno 1. E vamos começar. As dicas que eu tenho é que quando a gente vai fazer uma prova do Enem, por exemplo, os textos são extremamente longos. Por quê? O vestibular é feito para eliminar as pessoas e eliminar a concorrência. Então já é uma primeira avaliação, digamos assim, porque quem consegue ler esses textos imensos já tem uma prova de resistência aí, passar 4 horas e meia sentado numa cadeira, 5 horas e meia sentado numa cadeira, lendo 90 questões de textos gigantescos. Então, eu tenho algumas dicas para vocês para facilitar na hora de fazer esse tipo de prova. Por isso também que eu achei mais legal a gente fazer o rumo ao Enem juntos. E quais são essas dicas? Uma dica principal é que quando a gente tem texto muito longo, ou até mesmo texto que vai ocupar aí mais da metade da página, a minha dica é o que serve para mim, tá, galera? Então, vocês podem testar ou não. Lê a pergunta primeiro, porque geralmente o que nós fazemos? Nós lemos o texto e depois nós vamos para a pergunta. Isso é o que todo mundo faz. Só que o que acontece? Às vezes a gente chega na pergunta, a gente não lembra mais do que o texto está falando, né? A gente se perde porque não está acostumado com a leitura de textos muito extensos, que contenham muitas informações. Então, quando a gente lê a pergunta primeiro e depois vai para o texto, a gente já tem mais ou menos o entendimento do que vai ser pedido. Às vezes é de uma parte específica do texto. Então, quando você lê a pergunta primeiro e depois vai para o texto, o teu norte já está mais ou menos ali garantido, porque você já sabe qual tipo de análise você vai ter que fazer, ok? Então é isso que eu farei aqui com vocês hoje nesse rumo ao Enem. Primeiro eu lerei as questões, né? As questões, as opções, e depois a gente vai para o texto. Porque dependendo, só de olhar a estrutura e título, a gente já consegue entender o que está pedindo a pergunta. Isso poupa a gente, poupa a nossa cabeça também, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta. Na produção dos textos, orais ou escritos, articulamos as informações por meio de relações de sentido. No trecho de fala, a passagem brigaram, é lógico, porque todo relacionamento tem uma briga, enuncia uma justificativa em que brigaram e todo relacionamento tem uma briga são, respectivamente, é o texto para a questão 1. Tá, são respectivamente causa e consequência, premissa e conclusão, meio e finalidade, exceção e regra, fato e generalização. Então é nesse trechinho específico, brigaram. E, lógico, quando nós damos uma olhada primeiro no texto, porque logo na pergunta não dá para depreender muita coisa. Só quando a gente olha o texto, esse monte de ponto, 3 pontos, indica a continuação. O texto está todo em letra minúscula, então pode ser um fluxo de pensamento, né? Quando a gente começa a ler, eu acho um fato interessante, né? Foi como meu pai e minha mãe vieram se conhecer, né? Que minha mãe morava em Piauí com toda a família, né? Meu avô materno, no caso, era maquinista. Ele sofreu um acidente, infelizmente morreu. Minha mãe tinha 5 anos, né? E o irmão dela mais velho, meu padrinho, tinha 17 e ele foi obrigado a trabalhar. Foi trabalhar no banco e ele foi o banco, no caso, estava com o número de funcionários cheio e ele teve que ir para outro local, pediu transferência para um local, tá vendo? Que aqui é do jeito que a gente fala, né? Né? Igual o texto fica sempre com esse né? Tem os nossos vícios de linguagem, que é o né, mas a gente tem que achar a parte específica que nós queremos. E onde ela está? Tá aqui, ó, lá quase no final. Namoraram 11 anos, né? Pararam algum tempo, brigaram, é lógico, porque todo relacionamento tem uma briga. Eu achei esse fato muito interessante, uma briga. Então, quando a gente vê aqui, ó, todo relacionamento tem uma briga, são respectivamente. Nós temos que olhar primeiro, brigaram, é lógico, porque todo relacionamento tem uma briga. Então, brigaram, e depois todo relacionamento tem uma briga.
É causa e consequência, premissa e conclusão, meio e finalidade, exceção e regra ou fato e generalização? Fato e generalização. Por quê? O fato, eles brigaram. E depois, todo relacionamento tem uma briga, tá generalizando. Nem todo relacionamento tem briga. Às vezes, vocês podem conhecer um casal que estão aí 6 anos juntos e nunca brigaram. Ou um casal que tem um mês junto e briga todo dia. Então, quando a gente fala que todo relacionamento tem uma briga, todo relacionamento, ou a generalização, é a mesma coisa que quando você vê um tipo de argumento assim, porque nenhuma mulher presta, nenhuma mulher sabe dirigir, mulher no volante, perigo constante. Isso é uma generalização, ok? Mesma coisa quando algumas mulheres podem falar, por exemplo, que nenhum homem presta. É uma generalização, ok? Aí a gente vai para dois. Mesma coisa, a gente vai ver primeiro a pergunta e depois as opções. Aí a gente vai para o texto. Entre as funções de um cartaz está a divulgação de campanhas. É uma afirmação. Uma das funções do cartaz é divulgar campanhas. Afirmação. Para cumprir essa função, as palavras e as imagens desse cartaz estão combinadas de maneira a. Então ele quer saber de qual jeito essas palavras e essas fotos estão combinadas. O que que isso faz para o leitor? Porque se eu tenho um cartaz, uma propaganda, né, eu preciso ter um foco, um público-alvo. E qual é a minha intenção com esse cartaz para com o meu público-alvo? Então vamos olhar aí as opções primeiro. A. Evidenciar as formas de contágio da tuberculose. No textinho não falou nada de forma de contágio, e olhando rapidamente ali, a gente também não consegue ver nenhuma forma de contágio da tuberculose. A gente só consegue ver um homem tossindo. Mostrar as formas de tratamento da doença. No texto também não falou nada, e na foto também, pelo visto, não tem nada falando de tratamento de doença. Discutir os tipos da doença com a população? Não sei. Alertar a população em relação à tuberculose ou combater os sintomas da tuberculose. Aí, pelo textinho, a gente só teve uma afirmação de que cartaz serve para divulgar campanha. Campanha do quê? Agora sim a gente vai ver o cartaz. Tuberculose. Eu não consigo ler ali, tá muito pequenininho. E depois ó, quanto antes você tratar, mais fácil curar. Procure uma unidade de saúde. Se a gente tem aí, ó, quanto antes você tratar, mais fácil curar. Procure uma unidade de saúde. O que eu estou fazendo aqui? Quando eu falo procure uma unidade de saúde, eu não estou alertando a população, porque eu estou falando, se você está com sintoma de tuberculose, procure uma unidade de saúde. Então é essa parte de alertar a população em relação à tuberculose. Por quê? Não está falando em nenhum momento, né? Tipo assim, fique alerta, tuberculose é perigosa. Mas só pela foto do homem, você já consegue ver que ele estava tossindo antes de posar para foto. Por conta, né, desses fantasminhas aí que você consegue ver uma sequência. E também, quanto antes você tratar, mais fácil curar. Nessa parte que eu estou falando, procure uma unidade de saúde, eu estou falando diretamente com o meu leitor, com a minha população, ok? Depois temos aí a questão número 3. O texto faz referência ao sistema de comunicação e informação. A crítica feita uma das ferramentas midiáticas se fundamenta na falta de. Vamos lá. Falta de opinião dos leitores nas redes sociais. Recursos tecnológicos nas empresas jornalísticas. Instantaneidade na divulgação da notícia impressa. Credibilidade das informações veiculadas nos blogs. Ou adequação da linguagem jornalística ao público jovem. O texto faz referência ao sistema de comunicação e informação, ou seja, a parte da mídia. Temos aí, parem as prensas, eu tenho uma notícia bombástica. Tipo assim, mas alguém avisa ele, né? Isso aí já foi colocado no Twitter, no Instagram, no Facebook, faz muito tempo. E a gente consegue perceber também que o homem que tá falando, parem as prensas, né? Parem aí as suas impressoras. É um velhinho. Então, quando a gente faz essa análise da figura com a fala dela, a única coisa que a gente consegue é falar da instantaneidade na divulgação.
Por que não adequação da linguagem jornalística? Porque o pessoal está falando ali, os dois mais jovenzinhos. Estão falando, né, que a notícia já saiu no Twitter, já saiu no Instagram. Então, uma coisinha acontece, já está aí notificado, todo mundo já está sabendo. Então, por exemplo, aí ainda mais agora, né, com o coronavírus, com a pandemia. Uma pessoa morreu de coronavírus, na mesma hora já sai. Então, é essa instantaneidade, é tudo muito instantâneo. Aconteceu um acidente, 5 minutos depois já está aí no jornal online, já saiu uma notícia no Facebook. Então, essa instantaneidade das informações atualmente. Aí temos de novo agora, ó, mais textões, textos gigantes. A gente só vai olhar agora a estrutura desses textos. Por quê? Isso ajuda também a leitura do layout do texto, de como ele está escrito. Só passando um olho por cima, quando você consegue perceber a estrutura. Então, ó, o título do primeiro aí, ó, adoçante. E vamos para a pergunta. Esse texto, rótulo de um adoçante, tem como objetivo transmitir ao leitor informações sobre a. Se a gente está falando, gente, de rótulo de alguma coisa, eu posso falar sobre a composição nutricional do produto, necessidade de consultar um especialista antes do uso, medida exata de cada. Desculpa. Medida exata de cada ingrediente, quantidade do produto que deve ser consumido diariamente, correspondência calórica existente entre o adoçante e o açúcar. O nome do nosso texto é adoçante. Quando a gente fala leitura de um rótulo, o que tanto tem no rótulo? Tem os ingredientes, né, a quantidade calórica, informação nutricional. Então, vai falar sobre correspondência calórica entre o adoçante e o açúcar? Não, porque é um rótulo de produto e um rótulo de um adoçante. A gente já sabe que quando você vai ler o rótulo de alguma coisa, é a composição daquilo. Então, se você for, por exemplo, ler o rótulo de uma garrafinha d'água, tem aqui atrás a composição, característica físico-química e um monte de coisa. Então, é a composição nutricional daquele determinado alimento. E a 5. Salvador, 10 de maio de 2012. A gente já consegue perceber, pelo estilo que aí está escrito, que vai ser uma carta, certo? A gente já consegue ver, só olhando a estrutura e a primeira linha. Salvador, 10 de maio de 2012. Vai ser uma carta. É alguma coisa do gênero carta. Vamos à pergunta. A carta manifesta reconhecimento de uma empresa pelos serviços prestados pelos consultores da PC Speed. Nesse contexto, o uso da norma padrão. Norma padrão. Então, aqui nós vamos falar norma padrão, norma culta, norma coloquial. Quando a gente fala de norma coloquial, é a norma que a gente usa no dia a dia para falar. É o que eu falo aqui com vocês. A norma culta é a bonitinha, né? É a que eu peço nos textos, que o Enem pede nos textos. A norma padrão é a gramática pela gramática. Então, é você usar próclise, mesóclise, aênclise, né? Começar o texto todo frufruzado. É aquele texto difícil de ler, ou aquela. Geralmente, quando você vai conversar com o advogado, que ele tem aquele linguajar mais assim, é a norma padrão. É a norma chata, ok? Porque quando algum profissional começa a falar, é um texto rebuscado, é uma linguagem rebuscada, porque é a gramática pela gramática. E geralmente a gente não entende, tá? Então, nesse contexto, o uso da norma padrão constitui uma exigência restrita ao universo financeiro. Opa, tá falando de universo financeiro? Se é uma carta, vamos ler a última linha. Diretor administrativo e financeiro. Ok, a gente já sabe por quem foi escrito. A B. Revela um exagero por parte do remetente e torna o texto rebuscado linguisticamente. Quando se usa a norma padrão, o texto fica rebuscado? Fica. Porque ele fica chato de ler. Começa a ficar difícil. A C. Expressa o formalismo próprio do gênero e atribui profissionalismo à relação comunicativa. Quando uma pessoa escreve na norma padrão, fica chique, fica profissional, porque mostra que você sabe do que está falando, né? A D. Torna o texto de difícil leitura e atrapalha a compreensão das intenções do remetente. Norma padrão, realmente, quando a gente vai ler um texto em norma padrão, aqui a gente não lê o texto ainda. Quando o texto está escrito em norma padrão, dependendo de quem for ler o seu texto, não consegue entender. Sugere elevado nível de escolaridade do diretor e realça seus atributos intelectuais.
né? Se a gente está falando que nesse contexto o uso da norma padrão, o que, que acontece quando se usa a norma padrão? A gente consegue perceber que neste caso, né, é um diretor no administrativo, tem um cunho profissional. Não é qualquer pessoa. Não sou eu mandando uma carta a vocês. É o diretor do administrativo, então vai expressar essa formalidade, ok? E a 6, fraudador é preso por emitir atestados com erro de português. A gente já vai saber que é uma notícia. Pelo título a gente já sabe. O texto apresentado trata da prisão de um fraudador que emitia documentos com erros de escrita. Tendo em vista o assunto, a organização, bem como os recursos linguísticos, depreende-se que esse texto é um. Gente, não precisa nem olhar mais, né? É uma notícia ou é um editorial? Poderíamos ficar aqui em dúvida entre editorial e notícia. Por quê? Ambos são textos jornalísticos, né? Do meio jornalístico. Então, quando a gente vê as opções, notícia, porque relata fatos que resultaram no indiciamento de um fraudador, ou D, editorial, porque opina sobre aspectos linguísticos dos documentos redigidos por um fraudador. O que vocês acham? Pode ser um conto, uma notícia, uma crônica, um editorial ou uma piada? É óbvio que é uma notícia, né, gente? Não precisaria nem olhar outras coisas. Poderíamos ficar em dúvida entre o editorial e a notícia. Só que o editorial geralmente vem escrito assim: carta ao leitor ou carta do editor, para mostrar que é um editorial, tá? Então, aqui, notícia. Tranquilo, né? Essa parte aqui do Enem foi bem tranquila, espero que vocês tenham gostado das dicas. Nessa parte aqui que tem mais texto na página 24, sempre olhem primeiro o layout do texto. Já vai facilitar no nosso entendimento. E agora nós vamos para as respostas, para a correção dos exercícios, né? Nós tínhamos as aulas 5 e 6 sobre coerência textual, na página 14, e depois tínhamos as perguntas da página 15. Se eu não me engano, a maioria dessas perguntas a gente já respondeu, fizemos em sala essas perguntas, na verdade, né? Então aqui só tenho as respostas para vocês, para que fique mais fácil. Deixa eu descobrir um lugar para enfiar minha carinha agora. Eu vou colocar a carinha aqui um pouquinho. Aí já volto lá, tudo bem? Quando nós olhamos aí a pergunta 1, a rainha concorda com a ideia de Polônio de que a linguagem deve ser objetiva? Que relação tem esse trecho com a passagem menos arte, mais substância? Nós já fizemos em sala essas 4 perguntas. Então, só relembrando aí. A rainha ela concorda com a teoria defendida pelo Polônio, mas não no modo como ele põe em prática. Por quê? A fala da rainha vai deixar claro que ela deseja um discurso substancial, sem enrolação, que discuta objetivamente os fatos. Porém, quando a gente vai para a pergunta de número 2, Polônio jura não usar arte alguma. O que afirma seguir é coerente com esse juramento? Não, não é coerente. Porque vocês lembram que o Polônio, mesmo falando que ele não usa arte, ele fica, né, toda hora rebuscado, citando Hamlet. Então, né. O 3, também já fizemos em sala de aula, que está falando sobre, né, explique como você entende a relação entre arte e substância em uma argumentação eficiente. Aqui a gente pode ver que o Polônio, ele jura de pé junto que ele não usa arte alguma, mas ele se comporta de forma incoerente, porque lembrem-se que eu falei para vocês em sala que coesão e coerência também existe na fala, nas nossas atitudes, para pegar a pessoa mentindo, né? Então não é só na hora da escrita que existe a coesão e a coerência. Uma pessoa pode ser incoerente sim, num juramento, num debate, no texto também, né? Só que o nosso foco aqui seria na posição de Polônio, no comportamento do Polônio. E depois temos a 4. Em seu discurso, Polônio defende o uso da linguagem clara, concisa, sem rebuscamento. Se ele fosse candidato em uma prova de redação e você, o examinador, consideraria sua fala coerente com essa posição? Como você avaliaria o texto dele, levando em consideração os 3 princípios básicos da coerência externa? Justifique. Os 3 princípios aí, ó, coerência, princípio da não contradição, não tautologia e o princípio de relevância. Temos, então, a prática de Polônio contraria a teoria que defende, certo? Isso é fato. A teoria, ele fala sobre a simplificação da linguagem em nome da objetividade. Então, ele fala para simplificar para ser objetivo. Porém, na prática, sua fala é rebuscada, fere o princípio da não contradição. Por quê? Ele se contradiz. Se ele fala que uma coisa objetiva é muito melhor,
toda hora ele fica falando de forma subjetiva, né? Por conta desse rebuscamento, fica mais difícil. E a passagem loucura não é mais do que estar louco contraria o princípio da não tautologia, porque cria um círculo vicioso, que não esclarece o tema posto em discussão. Em decorrência disto, o que o nobre diz não tem relevância argumentativa. Por quê? Loucura não é mais do que estar louco. Olha só esse círculo vicioso. Não consegue entender o que ele está falando. Depois temos aí aulas 9 e 10, coesão textual, que temos as 4 perguntas aí. 1. Nesse trecho do diálogo entre os 2 assistentes do irmão de Zeus, foram usados recursos coesivos para evitar a repetição do nome Hades. Quais são esses recursos? Justifique com passagens do texto. Quais são os recursos coesivos, galera? Só voltar lá. Coesão referencial, né, que é usando termos anafóricos ou termos catafóricos. Coesão por elipse, que é quando a gente apaga alguma coisa. Coesão lexical, uso de sinônimos. E a coesão pode ser estabelecida por conectivos, mas neste caso não vamos utilizar, né? Então a gente está falando do trecho de diálogo de Zeus, né, que usa o nome Hades. Então vocês têm que olhar todas as vezes que o nome Hades ele foi substituído, ok? 2. Você saberia explicar por que o personagem diz gostar da conjunção se? Por que seria pior a perspectiva dele utilizar o conectivo quando? No texto está falando, a personagem principal é viciada na conjunção se. Se gostei do se. O Deus dos mortos vai nos matar. E também temos a 3 e a 4. Justifique o emprego dos conectivos da ENA de cima. Então a gente vai primeiro responder a 1 e a 2 e a 3 também aqui junto. Quando nós falamos, né, dos elementos coesivos que no trecho que usamos para não usar a palavra Hades, a gente percebe que tem o emprego do pronome ele, então é uma coesão referencial, né, por meio de um termo anafórico, que é algo que já veio antes, catáfora vem depois, anáfora vem antes. Depois temos, claro que vai saber disso, eu estou emitindo o sujeito, eu não estou deixando o sujeito elíptico. Então, é uma coesão por elipse. E na última fala, Hades é substituído pela expressão Deus dos mortos. Então, é uma coesão lexical, porque eu estou substituindo por um sinônimo, beleza? Também temos aí na conjunção se e quando. Quando a gente olha essa coesão por conectivos, primeiro nós temos que olhar as conjunções. São conjunções subordinativas. O que é isso? Elas tornam uma oração subordinada. Se e quando. E elas também ligam as orações e estabelecem relações de sentidos. A primeira tem valor condicional. Por quê? Se você fizer isso, eu faço aquilo. É uma condição, não é? Se você ler o texto, eu te dou 10. Então, caso você leia o texto, eu te dou 10. E a segunda é de tempo. Então, quando você ler o texto, eu te dou 10. Ok? Também tem esse termo, essa condição. Quando você ler, eu te dou. Então, vamos colocar em um tempo. Quando eu era pequena. É um tempo. Quando eu era pequena. Bom, pequena eu ainda sou, né? Quando eu era criança. Então, isso significa que, se souber disso, é uma hipótese. Em outros termos, pode ser que Hades não venha saber. Ou seja, é um termo hipotético. Porque quando não tem tanto essa parte de incerteza, gera mais certeza para a pessoa que está narrando o texto, pro enunciador, beleza? A 3 é a B, e depois a 4, gente, ela é bem extensa. Porque nós temos que olhar os termos que tem assim, os termos grifados do texto e explicar porque se eles têm coesão e se eles têm coerência. Então vamos o primeiro aí, ó. Ainda que os salários estejam cada vez mais defasados, o aumento dos preços diminui consideravelmente seu poder de compras. Depois temos aí, o governo resolveu não se comprometer com nenhuma das facções formadas no Congresso. Dessa forma, todos ficarão à vontade para negociar as possíveis saídas. Embora o Brasil possua muito solo fértil com vocação para o plantio, isso conseguiu atenuar rapidamente o problema da fome. Embora é uma conjunção que dá sentido oposto, né? Tá meio estranho. Choveu muito no inverno deste ano. Entretanto, novos projetos de irrigação foram necessários. As expressões destacadas não estabelecem corretamente as relações de coesão, criando problemas de coerência em
né, que a gente já viu aqui, a 3B, porque a 1 e a 3. E se embora o Brasil e o 1 também, ainda que os salários estejam cada vez mais defasados, o aumento de preços diminui, não faz sentido. Então, se não faz sentido, tem problema de coerência. Por que tem esse problema de coerência? Porque a coesão está errada, foram se utilizados os conectivos errados. E a 4 é gigantesca, porque nós temos que explicar aqui. Justifique o emprego dos conectivos no exercício anterior, substituindo as construções equivocadas pelas corretas e solucionando os problemas de coesão e coerência. Então a gente tem que explicar tudo, gente. Eu vou colocar minha carinha aqui para baixo um pouco. É uma resposta longa, então sugiro que vocês tirem print, né, desse trecho. Já já eu volto meu rostinho ali. E, galera, é muito grande, então, né, eu peço que vocês leiam aí, mas tá tudo bem explicadinho. Qualquer dúvida, podem me perguntar. Essa aqui é a mais difícil, de verdade. Espero então, pessoal, que até aqui esteja tudo bem. Qualquer dúvida, me perguntem aí. E texto para a questão 5. Marca a alternativa correta sobre o emprego de pronomes no texto. Pronome, né? Tem pronome possessivo, pronome pessoal no caso reto, pronome oblíquo, pronome átono, imensos pronomes aí que vocês já estudaram com a Aline. Então, o pronome possessivo sua, em sua versão seriada. O pronome demonstrativo dessa, em dessa edição, é anafórico, que retorna a versão seriada. Então, só olhem aí, leiam, as respostinhas está aí para vocês na telinha, eu ia falar na lousa, na telinha do computador. Pessoal, espero que até aqui tenha sido tudo bem, que vocês estejam bem, né? E se estudem, qualquer dúvida, mandem mensagem. Estou disponível aí para vocês de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Terça-feira, mais especificamente para vocês, né? Porque é a nossa aula de redação. Então, eu espero, galera, que vocês tenham entendido tudo até aqui. Não tenham nenhuma dúvida. Caso tenham, mandem mensagem para a professora. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.